Bom, agora sim vamos para a aula, né? Hoje que a gente ia embora mais cedo, por culpa de vocês, não iremos. Olha só, não, eu vou acabar essa parte, é que essa parte é rápida, tá bom? Pessoal, diante do que a gente viu, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um fio, por algum processo que eu não estou desenhando, mas esse fio está conduzindo corrente elétrica. Ok? Então tem corrente elétrica. O que eu vou passar aqui agora é mais a percepção mais simples possível de ensino médio. Porque qual que é a minha ideia com vocês? Eu vou falar em força sobre fios. Semana que vem eu já vou começar a falar de campo elétrico, campo magnético, criado por fios conduzindo corrente. E aí eu vou falar de forças entre fios, e aí eu retorno para dar o tratamento matemático mais rigoroso em cima disso. Tudo bem? Não. Aí a gente vai conversando aí. Tá certo? Então vamos lá. Então imagine que esse fio está conduzindo uma corrente elétrica. Ó. Aqui está conduzindo uma corrente elétrica. Se eu colocar esse fio no ímã, se eu colocar esse fio em alguma região do espaço que tenha campo magnético, esse fio vai sofrer uma força. E é essa força que... Porque assim, cada carguinha do fio sofre uma força, e como eu já disse, ela está presa ao fio, e aí então eu vou ter que somar todas essas forças que essas carguinhas estão sentindo, e vou ter uma força resultante, que aí é sobre o fio. Tá? Eu vou colocar lá no material de vocês, disponível, o livro que melhor explica o que está acontecendo aqui, sem se preocupar com a matemática, é o Física Conceitual do Paul Hewitt. Eu vou ver se eu seleciono o trecho que trata disso daqui, não deixem de ler. Tá ok? Então vamos imaginar que eu tenho um campo magnético. Você quer o campo magnético? Augusto, você que é o cara que escolhe. Você quer que entra ou que sai? Hã? Que sai? Então tá bom. Lembrando, se eu vou desenhar um campo magnético saindo, eu coloco uma pontinha, como se fosse um vetorzinho que está saindo. Tá ok? Percebam que eu desenhei da maneira mais simples possível. Por que da maneira mais simples possível? Qual é o ângulo formado entre o campo magnético e o fio? 90 graus. Empresta aqui, ó. Ó, campo magnético está para cá, saindo, indo em direção a vocês. O fio está para cá. Ele é 90. Tá certo? Não precisa da regra ainda não. Mas aqui, ó. Ele é 90. Mas tá certo o que você tá pensando. Tá bom? Se o ângulo entre o campo magnético e o fio é 90, e eu estou desenhando dessa forma, pelo que eu falei, eu vou começar no caso simples, significa que o ângulo entre o campo magnético e cada vetor velocidade que vai ter aqui também é 90. Porque o único local que eles têm para se mover é ao longo do fio. Tudo bem? Isso vai simplificar porque eu posso calcular a força magnética, o módulo da força magnética é módulo de carga, módulo da velocidade, módulo do campo, seno do ângulo. Certo, Thiago? Uma vez que o ângulo é 90, seno de 90, 1, fica tudo tranquilo. Tamo junto? Então vamos lá. E agora? Agora eu vou utilizar aquele negócio que a Lana falou lá no começo. Só que eu quero que vocês tenham bastante consciência. Vamos pegar um pedacinho de carga delta Q aqui. E aí a pergunta seria, mas como que você pega um pedacinho de carga delta Q se cada pedacinho de carga que está sofrendo força magnética está em movimento? Só que esse pedacinho aqui, ele está em movimento, daqui a pouco ele vai estar aqui. A hora que ele estiver aqui, o que acontece? Outro pedacinho vem aqui. Tudo bem? Estamos tratando de uma corrente estacionária, de uma corrente constante. Tá certo? E aí eu posso fazer essa consideração. Que consideração que é essa? Que a todo instante, por mais que as cargas estejam em movimento, a todo instante nesse ponto vai ter a mesma quantidade de carga. Tudo bem? Estamos juntos? Essa quantidade de carga eu vou chamar de uma quantidade ΔQ
com índice I. Estamos juntos? Certo? Vamos tentar desenhar a força magnética que aquela quantidade de carga recebe? Vamos tentar desenhar? Regra da mão esquerda. Se eu quero fazer isso aqui à esquerda. Quando eu vou fazer produto vetorial é com a direita. Depois eu faço com a direita. Tá bom? Regra da mão esquerda. Força, campo, velocidade. Opa, o campo está certo, né? O campo está saindo. A velocidade está assim. Então a força vai estar aqui para baixo, né? Perpendicular ao fio. Todo mundo de acordo? Força, campo, velocidade. Certo? Ó, faz assim, ó. É para parecer que é tudo 90 graus mesmo. Tudo bem? Fala. Hã? Então tá. Tudo bem? Força, campo, velocidade. Outra forma, que aí se você quiser usar a regra da mão direita, aí é você lembrar de produto vetorial. Tá? Vamos lá, ó. Tá aqui a caneta. Campo saindo. Velocidade para cá. Como é que é a regra para o produto vetorial? Dedos palmares na direção do primeiro fator, que é o vetor velocidade. Fecha pelo menor caminho. Mas aqui não é o menor, né? Então o que eu tenho que fazer? Viro para cá de ponta cabeça. Então para onde está a força? Para baixo. Dedos palmares na direção do primeiro fator. Velocidade. Ele deveria fechar para pegar o campo. Se eu manter os dedos palmares assim, eu fecho para pegar o campo, Ana? Então o que eu tenho que fazer? Virou. E aí o teu dedão dá o sentido da força. Certo? Tudo bem? Então, esse pedacinho, ó, você só tem que tomar cuidado que essa é a força sentida por esse pedacinho de carga. Eu vou chamar isso aqui de um delta F com índice I. Tudo bem? Certo? Por que eu estou pegando só por esse pedacinho? Que eu quero avaliar a força em quem? Ao longo de todo o fio. Tá bom? E aí semana que vem, eu ainda não vou, acho que semana que vem eu vou fazer uma outra proposta de um exercício mais difícil, valendo um ponto extra. Vai ser impossível. Certo? Não, vai ser impossível se vocês não estudarem. Certo? Ponto extra na prova, na média, nesse caso, com o método de cálculo é a mesma coisa. Vamos ver? Dá uma olhada aqui. Como é que é ΔF com índice I? ΔF com índice I, eu não sei se eu vou poder escrever aproximadamente ou se eu vou poder escrever igual. Mas eu vou escrever assim, ó. É carga vezes velocidade, produto vetorial, campo magnético. Deixa eu perguntar. Ali vai o quê? Ali vai uma igualdade ou uma aproximação? Se é uma aproximação, é porque alguma das coisas que eu estou contabilizando, eu não estou contabilizando de maneira precisa. A velocidade eu vou ter que mudar, porque eu nem sei calcular a velocidade de uma carga na corrente. Então ela não é um problema, eu posso dizer que é preciso. Mas nesse caso, quando você fala que né, você pode pegar esse pedaço porque é constante, você poderia trabalhar com igualdade? Então, é isso que eu quero saber. O problema está nessa carga aqui, ó. Nesse delta aqui. Não ouvi? Pode ser? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com aproximação, porque se for uma igualdade, a aproximação tá boa. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou querer calcular a força total ao longo do fio.
Vou passar um somatório, e depois vou passar o limite, e aí vai virar uma igualdade. Tudo bem? Mas antes de eu passar o somatório, eu vou pensar um pouquinho aqui, ó. ΔF. Vamos pensar em termos práticos. Se eu tenho um fio conduzindo corrente e um campo magnético dado, olha para a expressão. Qual daquelas variáveis eu consigo efetivamente medir? Consigo medir a carga? Consigo medir a velocidade? Não. Eu estou perguntando assim, eu estou no laboratório. Eu quero calcular a força que uma corrente sofre quando submetida a um campo magnético. Consigo medir a carga? Consigo medir a velocidade? Consigo medir o campo magnético? Sim, porque eu que estou colocando. Mas a carga e a velocidade não. Se eu tenho um fio conduzindo corrente, qual a única coisa que eu consigo medir? As perguntas fáceis são as que vocês mais demoram. Eu vou falar de novo. Se eu tenho um fio conduzindo corrente... Eu falei na água. Você falou. Certo? Eu consigo medir a corrente. E a corrente deve estar embutida aqui. De alguma forma. Tudo bem? Corrente é o que mesmo? ΔQ, dQ dt, né? Ou ΔQ por ΔT. Ah! Então, esse ΔQ, eu posso trocar isso daqui por um corrente ΔT. Aquela integral que você tinha falado, Igor. Só que aqui eu não preciso de integral porque eu estou tratando com pequenas variações. Não vai, porque eu estou considerando a corrente constante. E o tempo, depois a gente vê o que faz. Tudo bem? Mas seria... no tempo eu posso até colocar um índice I, sim. Porque aí essa corrente, essa quantidade de carga, corresponde à passagem dessa corrente durante esse intervalo de tempo. Ainda bem que você me alertou. Tá certo. Tudo bem? Tudo bem? E aí, olha que coisa maravilhosa, gente. Olha o que eu falei. Olha, era pra gente já ter ido embora há muito tempo. Olha, porque isso daqui é mais fácil que bater em bêbado, mais fácil que empurrar caminhão na descida. Dá uma olhada. O que vai ficar? I ΔT vezes V. Todo mundo adora isso. O que é V vezes ΔT? ΔS. Mas o ΔS... um ΔS com índice I. Eu não vou colocar ΔS não, porque eu já usei ΔS para superfície. Né? Vamos dar ΔL. Pode ser? De comprimento? Produto vetorial com B. Ah, meus amiguinhos. Então, olha só. Então, quem é esse ΔL? É exatamente esse comprimentozinho aqui, ó. É o comprimentozinho que contém a carga. Mas eu não quero a força só naquele pedacinho. Eu quero a força total. O que eu vou fazer? Somar tudo. Para coisas cada vez menores. O que isso aqui vai virar? Uma integral. Só que, olha só. A força sobre o fio vai virar uma integral. Que tipo que é essa integral? Linha, superfície ou volume? De linha. Uma integral de linha. E essa daqui vocês nunca viram. dl, produto vetorial, B. Cara, fazendo uma integral. Que lá dentro da integral tem um produto vetorial. E um dos elementos do produto vetorial é o que vocês chamam de diferencial. E é uma integral de linha. Não é algo muito trivial. No caso que eu coloquei aqui, ele é trivial. Por quê? Ó, o seu integrando, a priori, o seu integrando é tudo isso aqui. Certo? Só que o I é constante. É aquilo que você adora, Arthur. Posso pôr para fora, Arthur? Augusto? Eu sempre...
F. Ó, coloquei o I para fora. Quem é que vai ficar no integrando? Integral de DL, produto vetorial, B. Como é que é produto vetorial? Eu poderia ver o vetor, né? Módulo de um, módulo de outro. Só que aqui o que acontece? Eu não considerei o caso mais simples, que o campo magnético é constante. Então ele sai, só que com muito cuidado. Ele sai para fora, só que ele sai para o lado de lá. Ele não pode sair para fora da integral para o lado de cá. Por quê? Porque o produto vetorial ele é anticomutativo. Se você trocar a ordem, ele muda. Então isso daqui viraria isso aqui, ó, gente, ó. Integral ao longo do caminho C de DL. Esse é um vetor. Tamo junto? Para ficar mais fácil, tudo que é feito em família é melhor. Então vamos colocar entre parênteses. Tudo bem? E aí, o produto vetorial com B saiu fora do integrando. De acordo? Show de bola? Tamo junto? Agora ficou fácil, né? O que é a integral do vetor DL? Ó, a integral do vetor, eu estou somando um monte de vetores. Agora é como resultado de um vetor. Eu estou pegando um monte de pedacinho DL e somando todos. O que vai acontecer? Vai dar o vetor L. Qual que é o módulo do vetor L? O comprimento do fio. Qual que é a direção do vetor L? A direção do fio. Qual que é o sentido do vetor L? O sentido da corrente. Certo? Então você chega nessa expressão linda, maravilhosa, I, L, produto vetorial, com B. Certo? Para esse caso que eu forcei a ser 90 graus, vai ficar só ILB, o módulo da força magnética. Tudo bem? Acompanharam? Fácil? O que foi? O que não foi de fácil, Igor? Não, esquece, pronto. Estou falando aqui. Tem muita coisa que assim, eu concordo com vocês. Eu concordo. O argumento assim, quando o professor faz, eu entendo. Aí a hora de eu fazer sozinho, eu não consigo, mas o lance é você fazer sozinho. Por isso que vocês estão percebendo que eu não resolvo exercício. Eu deixo exercício para vocês resolverem e tirar dúvida comigo. Aqui eu vou discutir teoria. Por exemplo, olha só. Sabe que pergunta que eu faria? Pode. A gente comprou um integral de DL, né? No caso, eu não daria para fazer o integral ou integral de... Mas por que você está integrando? Na realidade, ó, o seu argumento da integral é tudo isso. Você não vai quebrar em duas integrais. Isso aqui é um produto. Se for, isso, a integral da soma é a soma das integrais. Tudo bem? É porque a notação aqui, ela convida a gente a confundir, mas não esquece que isso aqui é um produto. Tá bom? E tristeza, nós vamos trabalhar muito com esse... É aí que é um problema que eu acho que a elétrica é um passo à frente de vocês na civil, quando é para se entender as coisas. Vocês sequer viram integral de linha. Sequer vão ver, eu acho que não vai dar tempo. Mas tem que trabalhar com ela aqui. Então isso dificulta muito a compreensão. Tá bom? Mas observem isso daqui. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Vou colocar uma aplicação prática aqui. Só para a gente poder encerrar feliz. Que aí é daqui que eu começo a aula que vem. Illustration. Com muito cuidado. Ó. Olha lá, Caio, como é que eu vou colocar só perguntinhas legais? Isso aqui, o que é isso aqui, Caio? Uma lousa. Eu desenhei. Vou te ensinar um negócio, Caio. Você garante que é um quadrado? O que é um quadrado?
quadrado é um polígono, 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Certo? Então, para garantir que é um quadrado, você tem que garantir muita coisa. Você sabe o que é um retângulo? Como se chama retângulo? Retângulo. É um polígono de 4 ângulos retos. Certo? Então, o quadrado é um retângulo. Então, se você vê um quadrado e ficar na dúvida, se os lados são iguaizinhos, pode chamar de retângulo. E o quadrado inclinado é o quê? Oi? Não existe quadrado inclinado. Não é um quadrado. É um losango. Você deve estar querendo falar de um losango, mas não é um quadrado. Um losango é uma figura geométrica de 4 lados iguais. Certo? Então, vamos considerar que isso aqui é um retângulo. Tá certo? Esse lado é A. Esse lado é B, aqui é A, aqui é B. Esse retângulo, ele é uma espira. Certo? Aí onde está conduzindo corrente. Tá? Então a corrente está girando aqui assim. Certo? Rápido de cabeça. Se eu colocar um campo magnético aqui, vou colocar um campo magnético entrando. De cabeça, rápido. Qual é a força total sobre esse losango? 0. Por que 0? Não, peraí. O 0, tá certo. Agora eu quero uma justificativa, e a justificativa está em coisas da aula. Você não pode achar as coisas, não. Tem corrente. Não procura pelo em ovo. Não, ali é uma corrente. Eu tenho um fio conduzindo corrente num campo magnético. E ela está fazendo um circuito. Não, ela está um circuito fechado. Acho que é porque a força magnética de cada corrente está passando por Você está confundindo, peraí, você está confundindo com fluxo. Não estou falando de fluxo. Estou perguntando da força magnética. a força magnética gerada por cada corrente em uma aresta, vai se anular. Vamos ver? Ó, vamos ver. Ó. Vamos calcular a força magnética aqui. Vamos lá, vamos por essa regra. Força, campo, velocidade. Para onde está o campo? Entrando. Né? Para onde está a velocidade? Então, para onde está a força naquele trecho? Para cá. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de F1. Certo? Nesse trecho. Para onde está o campo? Saindo. Para onde está a velocidade? Para cima. Então a força magnética aqui está para cima. Calma. Isso, não, vamos na calma. Certo? Naquele outro. Para onde está a força magnética? Campo está? Não, entrando. O campo está entrando. Velocidade? Para onde está a força magnética? Para lá. Força. Aqui eu já achei a direção e sentido. Concordam que o módulo dessa força tem que ser igual ao módulo dessa? Porque o campo é o mesmo. A corrente é a mesma, o comprimento é o mesmo. Então o módulo é o mesmo. Direção é a mesma, sentido contrário, o que acontece com aquelas duas? E a outra? Você para baixo. Então vou perguntar de novo. O circuito é fechado. Quanto é a força magnética? Só que eu não precisava fazer tudo aquilo. Porque se o circuito fosse fechado, essa integral ia ser o quê? A integral ao longo de um caminho fechado, com muito cuidado. Do quê? Do vetor dl. Aqui eu fiz num retângulo. Mas pega qualquer caminho fechado. Não confunda com superfície. Estamos falando integral de caminho. Vamos somar todos os vetores dl? Você vai ter esse vetor. Você vai ter esse. Você vai ter esse.
Quando você somar todos os vetores dl ao longo de um caminho fechado, o que acontece com eles? Ele volta ao mesmo ponto. Quanto que dá a integral dos vetores dl ao longo de um caminho fechado? 0. Portanto, a força magnética ao longo de uma espira conduzindo corrente, a força magnética é quanto? 0. E aí você fica, mas como? Por que eu estou falando isso? Porque os motores, você já sempre ouviu falar que o motor usa campo magnético. Por quê? A força total é 0. E torque. Essa força, se eu desenhar um sistema de referência, pode ser que essas forças causem torque. E se elas causarem torque, o que elas vão fazer com a espira? Vão fazer elas rotacionarem, que é o assunto da aula que vem. Não, mas daí não eu pensar que a ia ser a força magnética um lado e outro lado. Não está errado não. Mas é porque aqui eu porque assim, ó, porque aqui eu fiz um desenho para isso tudo dar bonitinho. Ó. E aqui, ó, vamos pegar esse daqui, ó, Caio. Muito boa a sua pergunta. Corrente. Quanto é que dá força magnética naquele circuito? Ainda dá 0. Só que se você tentar repetir esse argumento aqui, você já não consegue. Porque, realmente, aqui vai ter uma força para cá, aqui vai ter uma para cá. Só que essa aqui é menos intensa. Entendeu? Você teria que construir essa força, fazer as decomposições. Entendeu? Por isso que eu quero que vocês entendam o seguinte. Ao longo de um caminho fechado, a força magnética vai ser nula. E é isso que vai ser a base da construção de motores. Não, eu quero que vocês entendam isso aqui, porque a matemática ainda está muito crua. Muito crua, porque vocês ainda não tiveram isso. Tenta assim, ó, rumina nisso aqui, ó. O que é essa integral de um vetor dl? Integral é soma de infinitos termos. Só que esses termos agora são vetorizinhos, variáveis. Então, por que ela ao longo de um caminho fechado dá nulo? E aí, com os exercícios do Moodle que eu vou colocar, mais o texto, isso já vai dar uma ajuda. Porque na aula que vem, por incrível que pareça, eu vou voltar para campo elétrico. Que eu vou ver, cara, vocês não estão sentindo falta de Física 2? Não estão sentindo falta de falar de torque? Não, tem que sentir. Ainda mais vocês. Se fosse o pessoal da elétrica, eu até dava uma vocês engenheiros civis. Ah, que trauma. Que trauma. É só torque. É só torque. Certinho? Daqui a pouco a pessoa vai pensar, né, professor? Que por aí falou. As forças vão se cancelar. Sim. Não vai ter força magnética. Mas se eu colocar um sistema diferente, vai gerar torque. Aí tá. Daí não parece que precisaria, na minha cabeça, ter uma força diferente para que esse torque realmente ocorresse. Não necessariamente. Viu isso? Não. Pega isso aqui. A Lana, eu falo que a Lana é esperta. Vamos lá. Imagina um pedacinho de pau. Aplica uma força para cá, Arthur. Aplica a mesma força para cá. Mesma intensidade. Tá tendo torque. Não, quanto que deu a resultante? Tá tendo torque. A resultante nula, quando a força resultante é nula, o torque é maravilhoso. Porque o torque independe da referência. Lembra que torque é uma grandeza que sempre depende da referência? Porém, quando a resultante é nula, vocês nunca repararam em mecânica geral? Quem que está dando mecânica geral? Que ela nunca se preocupa em colocar uma referência. Mas ninguém discute. Você nunca discute uma referência. Por que você não discute uma referência? Porque você está tratando estática, estruturas que estão paradas. Bom, pelo menos eu acho que ninguém quer construir um prédio que a força resultante dê diferente de 0. Certo? Então, por que ele não dá essa preocupação? Porque quando a força resultante é nula, o torque independe da referência, o torque é o mesmo. Então aqui, e ali no caso magnético, também vai ser maravilhoso por conta disso.
Isso acaba o engenheiro utilizando tanto, que ele nem tem noção. Em geral, os engenheiros não têm a noção que torque é uma grandeza que depende da referência. Porque eles só trabalham em situações que a referência pode ser qualquer um. Entendeu? Certo? Se a resultante é nula, o centro de massa permanece estático. É tudo o que você quer. Tudo bem? Só isso?